pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiverem assistindo a mais uma edição do Argentina Traduzida. Aqui no Rio de Janeiro, Christian Salles e do outro lado, Ramiro Cajano Blanco. Tudo bom, Ragino? Tudo bom, Tudo Ramiro? bom, Christian? Como você está? Tudo bem. Ramiro, vamos lá para aquela nossa conversa. Crise social, econômica e a terceira greve geral na Argentina. Estão dizendo aí que é uma greve de adesão parcial. Isso é verdade? Não, foi uma greve de adesão absoluta e total. Muita gente participou, o país ficou absolutamente parado. Não é uma greve, é uma jornada de luta, com greve. Ontem, dia quarta-feira, dia 9, começou uma grande manifestação dos trabalhadores junto com os aposentados na cidade de Buenos Aires e nas principais capitais da Argentina. E que começou meio-dia até meia-noite, em 12 horas de manifestação. E 0 horas do dia 10 começou a greve geral, que foi realmente. Parou É. tudo, Cristiano. Porque a situação está muito complicada, né? E é isso, parou tudo mesmo. De fato, já te conto, Christian, está tão triste a situação que eu recebi umas imagens, uns vídeos da Hum. rodoviária de Buenos Aires, que tem uma movimentação muito semelhante à rodoviária do Rio de Janeiro. Estava vazio, tudo vazio. Hum. As pessoas não têm dinheiro para viajar. Está muito complicada a situação social na Argentina e por isso que muita gente que, inclusive, gosta do governo, aderiu à greve. Olha só. Porque a situação está realmente muito, mas muito caótica. E como respondeu o governo, que acho que o melhor termômetro para saber se a greve teve sucesso ou não teve sucesso, ele não conseguiu colocar a narrativa de que não foi ninguém, foi um fiasco. Não, não, não. É a casta sindical, ou são os sindicalistas corruptos que estão chamando a greve. E teve também, Christian, cenas de terror nos trens, onde novamente aparecem mensagens que parecem de um filme distópico. Ouça, Christian. Distópico. Distópico. Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar, denuncia al 134. A casta sindical que extorque as pessoas para não irem a trabalhar. Essa é o que estava, a mensagem que estavam veiculando, né, o governo nas estações de trem. Uma coisa de terror, né? Não é a primeira vez, já das outras vezes também fez a mesma coisa. Eu acabo de lembrar aquele filme V da Vitória, sabe? Aqueles filmes assim também que falam sobre futurista, sabe? Bem, bem doido assim. Olha, é realmente loucura, né? Então, assim, Isso você vê como contrasta com a narrativa de maravilha que vem vendendo a mídia hegemônica de diversos países, entre eles o Brasil também, né? Muita gente nos deixa comentários aí nos vídeos do YouTube, né? Falando, ai, a mídia diz que tá tudo bom, que tá tudo bonito. É, a mídia diz exatamente isso, né? Estão relevando todas as barbaridades que estão acontecendo. Mas a realidade é que a população argentina, Christian, está se endividando e está se endividando muito. Não está conseguindo chegar a fim do mês. 3 de cada 10 argentinos se endivida para chegar no fim do mês. E 8 de cada 10, 80%, não consegue poupar. Se você não tem projeto de vida, Cristiano, 3 de cada 10 estão se endividando para pagar as contas, que a gente já conversou nos outros programas anteriores, né? Mas agora vemos que teve um trabalho muito sério, né? E é isso, a crise está realmente pegando muito forte e o governo não tem reação. Uma das coisas por las quais está pegando forte é porque, como já comentamos anteriormente, o dólar está subindo, o dólar blue, também um pouco por toda a situação gerada pela crise financeira internacional, com Donald Trump e tudo mais, mas também por muitas coisas próprias, né? Então, a inflação está disparada. Estava ouvindo que alguns falam, não, a inflação está controlada. A inflação está disparada, Cristian. A inflação na cidade de Buenos Aires, ainda não saiu o índice nacional. No mês de março é de 3,2%, Cristian. É muita inflação. Mas os alimentos subiram muito, mas muito mesmo. As verduras e legumes subiram 45% no mês de março. Para isso. você fazer uma ideia. E como o dólar sobe,
Então as pessoas estão já subindo os preços pensando no que vai acontecer, porque lamentavelmente com um dólar tão barato, acontece que a Argentina está importando todos os produtos, Christian. Está importando produtos de todos os lugares do mundo, porque é mais barato importar do que produzir na Argentina com esses preços absurdos em dólares, né? Imagina se for assim, imagina na época da entre-safra, né? Como é que vai ser? Hum. Imagina, imagina. Então, e aí chegamos a alguns casos interessantes de importações que nunca teriam sido impensados na Argentina, né, Cristian? Alguns Como, produtos que a gente está importando. Por como assim? exemplo, estamos importando do Paraguai e do Brasil erva para chimarrão, por Não, exemplo. não, 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 isso não é possível. Não, Estamos não, importando erva do Brasil não, isso é fake e, news, isso é fake news, não pode ser. enquanto isso, os produtores de erva de chimarrão lá na Argentina estão todos em greve, cortando as estradas, protestando, porque o Milei acabou com a política de preços mínimos e de preços máximos para a erva de chimarrão. Lembremos que a erva de chimarrão, lamentavelmente, para muitos argentinos, virou não para tomar chimarrão, virou janta. Muita gente está indo enganando o estômago tomando chimarrão porque não tem para jantar. Estamos importando coisas de todos os lados. Mas tem Às mais vezes alguma beneficia o coisa? Brasil, como no caso da erva de chimarrão, né, Cristian? Mas Ou é como só no isso ou caso tem... Ah, da não, não, não. carne. Estamos importando carne do Brasil. Estamos importando carne para churrasco do Não, não, Brasil, não. Cristian. Ramiro, não, isso não é possível, não. Não, carne não pode ser, Ramiro. Que isso, não? Olha, Cristian, esta notícia é del Economista, que é um meio da prensa hegemônica, né? E exatamente, está importando para churrasco, carne para churrasco está importando do Brasil. Como Agora vamos assim? ter que concorrer pela carne brasileira com o Vietnã, né, Cristian? Não, não é possível. Como é que o Milei pode explicar isso, hein? Porque essa loucura de manter um dólar tão barato, a custa de vender os dólares que ele não tem, de intervir no mercado, está acabando com as divisas na Argentina, Cristian. Que coisa triste, né? O símbolo, né, do churrasco argentino, agora com carne brasileira. E de E todos os produtos primários, a Argentina sempre foi exportador de produtos primários, lamentavelmente, exatamente, né? exatamente. Mas agora está até importando. Enquanto isso, o governo está vendendo os dólares que não tem, dólares que são dos que depositaram nos bancos, para manter esse dólar artificialmente baixo. Já no que nas 4 semanas já vendeu 2,1 bilhões de dólares. Isso é uma barbaridade. O governo está com 11 bilhões negativados, ou seja, deve 11 mil. Ele pegou 11 bilhões dos que depositaram nos bancos, né, do que em dólar, para vender, intervir no mercado e manter essa coisa louca. Essa é uma das coisas que está sendo um grande empecilho para a economia argentina e um dos grandes empecilhos para o acordo com o FMI, que o FMI vai emprestar possivelmente 12 bilhões, vai ser 20, mas vamos chegar a pouquinho. Quanto vai chegar? O governo já faz uma semana que vem comemorando o acordo com o FMI, ou comemorando o acordo com o FMI, não sabemos nada do acordo com o FMI. Sexta-feira, possivelmente, saibamos alguma coisa, não se sabe nem quanto que é o acordo, nem como que vai chegar esse acordo, se vai chegar tudo de uma vez, coisa que todo mundo fala que é impossível. Se vai chegar assim em muitas prestações. O governo diz que vai ser 12 bilhões que vão chegar e que, mas com isso, imagina, se em 4 semanas já perdeu 2,1 bilhões, quanto que vai durar 12 bilhões? Vão durar 4 meses, 5 meses, 6 meses no máximo, nunca. Possivelmente vai ter uma desvalorização do peso e isso vai gerar também mais inflação. Vamos ver como que acontece e se este governo faz alguma medida que realmente seja uma medida para poder melhorar a economia, porque até agora não fez absolutamente nada. 15 meses, Christian, 15 meses, e é uma das piores políticas econômicas de toda a história da Argentina, né? Este que se dizia que era o grande cara que sabia economia, que tinha que dar o prêmio Nobel de Economia para ele, é tudo balela, né, Christian? Mas parece que a Argentina também está entrando no jogo aí, não tem? Tem uma notícia dessa aí da Argentina? Da China? Não tem uma Bom, da... a China ajudou mesmo, não sabemos muito bem o que foi em troca, porque a China tem um swap. Um swap é um crédito. É um Uhum. crédito que a China dá para comprar produtos. E vencia agora em junho, né? E deu uma ajudinha renovando por mais um ano, que são 5 bilhões. Isso acabam contando como se fosse parte da reserva, porque de fato você tem essa disponibilidade em caixa para poder gastar.
renovou. Renovou em contra do que queria o FMI. Porque Hum, quando Milei foi lá nos Estados Unidos, o homem forte do FMI é muito amigo do Donald Trump, Kleber Carone, falou: olha, a gente pode emprestar o dinheiro para vocês, porém, vocês têm que renunciar a todos esses swap, todos esses negócios ah, que você tem com a China. Porque peraí, não, né? não esqueçamos que a gente está no meio dessa briga de cachorro grande, que é a briga entre Estados Unidos e a China. Bom, Milei está acuado, muito acuado, ele não fez, digamos, caso a esse pedido do homem forte do Trump, preferiu até, digamos, brigar com Trump, ou pelo menos não obedecer, que ele é um cãozinho que obedece tudo, né, Christian? E renovar com a China, o qual dá um pouquinho de alívio, mas não muito, mas não muito. É uma aspirina para um enfermo de câncer, Christian. E tivemos aí também derrotas no Congresso, hein? O que É, foi que aconteceu? O que houve aí? e essa é outra coisa muito interessante, porque até agora o Milei vinha comprando todo mundo, vinha comprando os deputados e senadores das diferentes províncias com obra pública, com isto, com aquilo. Parece que a carteira acabou. Não tem, o talão de cheque não tem mais talão de cheque. O talão de cheque é uma coisa bem antiga, né? Os millennials não saberão o que é talão de cheque, né, mas Conta para os brasileiros o que está acontecendo aí, que derrotas foram essas? teve duas derrotas muito, mas muito fortes. Uma delas foi semana passada, dia 27, que foi realmente muito dura para o governo, muito dura para o governo, que foi que os senadores rejeitaram as duas nomeações que ele tinha feito por decreto de dois juízes da Corte Suprema de Justiça. E foi assim, digamos, 50 a 21 perdeu, né? Tanto García Mancilla quanto o Lijo, o juez Lijo, que foram os nomeados por ele. Isso até que teve alguma repercussão aqui no Brasil. Bom, foram rejeitados pelo Congresso. O Lijo ainda não tinha assumido, né? E o outro tinha assumido, mas teve que renunciar na segunda-feira porque já o escândalo era muito grande. E dia 8, na terça-feira, dia 8, teve outra que também doeu muito, e vai continuar doendo mesmo, que foi uma CPI na Câmara dos Deputados para investigar também por sua conta o escândalo das criptomoedas, que já tem um processo nos Estados Unidos, tem um processo na Argentina e agora uma CPI do próprio Congresso. Então você vê que está acuado politicamente, está enforcado economicamente porque não sabe, está com a corda no pescoço e ele não consegue reagir. E a crise social na Argentina está quase que beirando uma crise muito grande como 2001. Muita gente que tem mais de 40, né, está lembrando muito os tempos da crise social que explodiu a sociedade argentina, né, em 2001. A situação está muito complicada. Eu te digo sinceramente, eu estou querendo que a coisa melhore porque vai ser muito dramático para o povo argentino. Eu não estou torcendo pela crise, sinceramente. Eu quero que o Milei acabe os 4 anos de governo. Que eu quero que este governo realmente reaja e que tome vergonha na cara e realmente faça uma política. Chame ele que esse presidente que quer ser presidente e ministro de economia não existe. E esse ministro de economia que ele colocou não é um ministro de economia. Ele é um fazedor de negócio para os amigos. Porque assim como tem 80% das pessoas na Argentina que não conseguem poupar nem um pouquinho, e 30 que se endivida, tem um 20 que está levando muita grana. Está fazendo muita grana. Os amigos do mercado financeiro, do senhor Caputo, que é o ministro da Economia, estão fazendo muita grana. E isso que doe. Que já aconteceu com Macri, com o mesmo ministro, aconteceu com Macri, e agora vai acontecer de novo. E vai deixar mais dívida com o FMI, que supostamente vai emprestar 20 bilhões dos 40 que já deve. Já com os 40 que já devemos para o FMI, somos o primeiro país que mais deve para o FMI. O segundo, que é o Egito, deve 30% do que a gente deve. A gente deve 3 vezes mais do que ele. E agora com mais 20, não, vai ser recorde mesmo. Vai ser recorde de Guinness. O mesmo ministro endividar um país em 60 bilhões de dólares nunca se viu na história do mundo. Triste. Sempre eu lamento no final, que a gente sempre tem que lamentar o que está acontecendo, mas a gente temos que ter esperança para o melhor para os argentinos. Bom, eu quero agradecer aqui as pessoas que têm comentado nos nossos episódios, deixado aqui os comentários e reforçar que façam as perguntas, deixem os seus comentários, que o Ramiro vai nos próximos programas, né, responder na medida do possível que vocês perguntarem. Beleza? Ramiro, brigadão aí por nos ajudar a entender o caso da Argentina, o caso do Milei, que é muito importante, e a gente sempre entender um pouco
dos nossos camaradas, dos nossos amigos argentinos, o problema que está passando na Argentina. E é isso, avante sempre, melhores dias virão para vocês. Obrigado, Ramiro. Abraço, Cristian, até mais. Força.